Eu vou falar sobre o dia da proibição, o decreto de proibição espiritual. Você sabe o que é isto? O que é a proibição espiritual? Então acompanhe comigo na palavra de Deus. A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Ouve o que? E escutai o que? Todos os moradores. Ele está dizendo todos os moradores da terra. Então, todos os moradores da terra, escutai. Escutai. Aconteceu isto em vossos dias? E aí, aconteceu? O que aconteceu nos vossos dias, nos dias que estamos vivendo? O que, hein? Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Aconteceu? Aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Versículo 3: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, a todas as gerações. O mundo é velho. O mundo é velho. O que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje aconteceu lá atrás. É claro que a cada geração, a cada tempo, e o nosso apóstolo falava na madrugada sobre isso, sobre tempo, nós estamos vendo aumentar a macumba, crescer a macumba, a inveja, crescer a maldade. A maldade. Lá atrás, nos tempos dos nossos avós, não tinha tanta destruição causada pela macumba como tem hoje, mas já existia a macumba, o mal já existia. Então a cada tempo vai crescendo. Mas a palavra que veio do Senhor ao profeta Joel foi para que ele ouvisse e entendesse o que estava acontecendo naquele tempo e o que iria acontecer no tempo que viria, ou seja, nas outras gerações. Versículo 4, Joel capítulo 1, versículo 4: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Então eles agem em bandos. Ele não estava falando aqui de uma plantação, ele não estava falando aqui de insetos, ele não estava falando aqui de uma praga, ele não estava falando aqui de uma lagarta, ele não estava falando aqui de um gafanhoto, ele não estava falando aqui de uma locusta, ele não estava falando aqui de um pulgão, mas ele estava falando de um bando, ou seja, este bando, o que um não conseguia traçar, roubar, devorar, destruir, o outro vinha e destruía, roubava, acabava. E o que o outro não conseguia, então vinha outro e destruía, acabava, roubava, até a pessoa
vítima, a vítima ficar absolutamente sem nada, perder tudo o que havia possuído e o que ela estava para possuir. Quantas pessoas que estão vivendo assim, né? Pessoas que elas não conseguem progredir na vida, não conseguem avançar na vida, dão um passo para frente, outros vários para trás. Pessoas que têm tudo para poder prosperar, para poder vencer, para poder subir, mas não sobem, não prosperam. Pessoas que acabam sofrendo várias derrotas de uma hora para outra, sem nenhuma explicação. De repente perdeu um contrato de um lado, perdeu uma situação de um outro lado, e foi perdendo até hoje não ter absolutamente mais nada. Nós estamos vivendo nesses dias, nesse tempo que estamos vivendo. Nós estamos vendo aí, olha, a quantidade de pessoas que estão sofrendo muito, por causa do desemprego, por causa da falência, por causa das dívidas, por causa da separação, por causa da destruição do filho, por causa do vício das drogas, por causa da criminalidade, por causa da bandidagem, por causa de toda essa destruição aí fora no mundo que vivemos. Mas isso é uma ação do bando espiritual dos destruidores. Eu não estou dizendo o devorador, porque o devorador ele age na vida daquela pessoa que não é dizimista. O dízimo é que repreende o espírito devorador. Mas eu estou dizendo esse bando de destruição que age numa massa terrível, em massa, né? Ele age num bando para causar a destruição total da vida de uma pessoa. Então a pessoa, ela começa ficando doente, ou então ela começa com uma crise dentro de casa, e aquilo vai puxando outra, e vão puxando outros problemas, até a pessoa se ver totalmente caída, derrubada, destruída, sem nada na vida.